Tobias. Capítulo 1. História de Tobit, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, da descendência de Aziel, da tribo de Neftali, o qual, nos dias de Salmanasar, rei da Síria, foi exilado de Tisbe, que fica ao sul de Sedes, em Neftali, na Galiléia setentrional, acima de Azor, a oeste, ao sol poente, e ao norte de Cefate. 1. O exilado. Eu, Tobit, trilhei os caminhos da verdade todos os dias de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e meus compatriotas, deportados comigo para Nínive, no país da Síria. Quando eu era jovem e estava ainda em minha terra, a terra de Israel, toda a tribo de Neftali, meu passado, se separou da casa de Davi de Jerusalém, cidade escolhida dentre todas as tribos de Israel para seus sacrifícios. Lá é que o templo em que Deus habita fora construído e consagrado para todas as gerações vindouras. Todos os meus irmãos e a casa de Neftali ofereciam sacrifícios ao bezerro de Jeroboão, rei de Israel. Fizeram em Dan, sobre todas as montanhas da Galiléia. Muitas vezes eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém, por ocasião das festas, para cumprir a lei que obriga todo Israel para sempre. Acudia pressuroso a Jerusalém com a primícia dos frutos e dos animais, o dízimo do gado e a primeira lã das ovelhas. Eu as entregava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar. Aos levitas, então em serviço em Jerusalém, eu dava o dízimo do vinho e do trigo, do óleo, das romãs e dos outros frutos. O segundo dízimo eu o pagava em dinheiro, pelo espaço de 6 anos, e ia gastá-lo cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu o entregava aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros que viviam com os israelitas. Levava-o e o dava a eles de 3 em 3 anos. E nós o consumíamos conforme os preceitos da lei de Moisés e as recomendações de Débora, mãe de nosso pai Amaniel, pois o meu pai havia morrido, deixando-me órfão. Chegando à idade adulta, casei-me com uma mulher de nossa parentela, chamada Ana, e ela deu-me um filho a quem chamei Tobias. Quando da deportação para a Síria, ao ser desterrado, fui para Nínive. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Como me lembrava de meu Deus com toda a minha alma, concedeu-me o Altíssimo graça e favor diante de Salmanasar, e cheguei a ser seu procurador. Eu viajava para a Média e lá administrava seus negócios até sua morte. E depositei em Rages, na Média, na casa de Gabael, irmão de Gabri, um saco de prata contendo 10 talentos. Morto Salmanasar, sucedeu-lhe no trono seu filho Senaqueribe. As estradas da Média foram fechadas e não pude voltar mais lá. Nos dias de Salmanasar, eu tinha feito muitas esmolas a meus irmãos de raça. Dava meu pão aos famintos e roupa aos que estavam nus. E quando via o cadáver de algum dos meus compatriotas jogado para fora das muralhas de Nínive, sepultava. Enterrei igualmente os que Senaqueribe matou. Quando regressou da Judéia, em fuga, depois do castigo que lhe mandou o rei do céu por causa de suas blasfêmias, Senaqueribe, em sua ira, mandou matar muitos dos israelitas. Então eu retirava seus corpos para dar-lhes sepultura. Senaqueribe os procurava e não mais os encontrava.
E Ninivita foi denunciar ao rei que era eu quem os enterrava clandestinamente. Quando eu soube que o rei estava informado a meu respeito e que me procurava para matar-me, tive medo e fugi. Todos os meus bens me foram arrebatados. Tudo foi confiscado para o tesouro real. Nada me restou, senão Ana, minha esposa, e meu filho Tobias. Menos de 40 dias depois, o rei foi assassinado por seus 2 filhos, que fugiram para os montes Ararat. Sucedeu-lhe seu filho Assaradom. Este construiu Aicar, filho do meu irmão Anael, superintendente das finanças do reino, de modo que ele dirigia toda a administração. Então Aicar intercedeu por mim e eu pude retornar a Nínive. É que Aicar, sob Senequeribe, rei da Síria, havia sido copeiro-mor, guarda do selo, administrador e encarregado das finanças. E Assaradom o havia mantido no ofício. Ele era da minha parentela, era meu sobrinho. 2. O cego. Capítulo 2. No reinado de Assaradom, pude voltar para minha casa e foi-me devolvida minha esposa, Ana, com meu filho Tobias. Em nossa festa de Pentecostes, a festa das semanas, foi-me preparado um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa, com numerosos pratos, disse a meu filho Tobias: Filho, vai procurar, entre os nossos irmãos deportados em Nínive, algum pobre de coração fiel, e traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho. Saiu, pois, Tobias à procura de algum pobre dentre nossos irmãos, e quando regressou, disse: Meu pai. Respondi: E então, meu filho? Continuou Tobias: Pai, há um homem de nosso povo que acaba de ser assassinado. Foi estrangulado e depois lançado na praça do mercado e ainda está lá. Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intacto, fui tirar o homem da praça e o coloquei num quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Amós contra Betel. Vossas festas se converterão em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E eu chorei. Depois, quando o sol se pôs, saí, cavei uma fossa e o sepultei. Meus vizinhos diziam rindo de mim: Ele já não tem mais medo. É preciso lembrar que minha cabeça já fora posta a prêmio por tal motivo. Na primeira vez, ele fugiu. E, no entanto, ele de novo a sepultar os mortos. Naquela noite tomei banho e fui para o pátio da casa e deitei-me junto ao muro do pátio, com o rosto descoberto por causa do calor. Não reparei que havia pardais acima de mim no muro. Caiu-me nos olhos excremento quente, produzido neles manchas brancas. Fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as manchas me cegavam, até que fiquei completamente cego. Fiquei cego durante 4 anos, e todos os meus irmãos se afligiam por minha causa. E Aicar cuidou do meu sustento por 2 anos, até que partiu para Elimaída. Naquela ocasião, minha mulher Ana começou a trabalhar como operária. Fiava lã e recebia tela para tecer. Ela entregava aos fregueses e estes lhe pagavam preço. Ora, no 7º dia do mês de Distros, ela acabou uma encomenda e entregou-a aos fregueses. Estes lhe pagaram o preço inteiro e ainda lhe deram um cabrito para um almoço. Ao entrar em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei então minha esposa e perguntei-lhe: De onde vem esse cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, porque não podemos comer coisa roubada. Ela me disse: É um presente que me foi dado além do meu salário. Mas não acreditei nela e ordenei-lhe que o devolvesse a seus donos, envergonhando-me por causa dela. Então ela replicou: Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem o que isto te acarretou.
Capítulo 3. Com a alma desolada, suspirando e chorando, comecei esta prece de lamentação. Tu és justo, Senhor, e justas são todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são graça e verdade, e tu és o juiz do universo. E agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim. Não me castigues por meus pecados, nem por minhas inadvertências, nem pelas de meus pais, pois pecamos em tua presença e desobedecemos a teus mandamentos, e nos entregastes ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao vitupério, e todos os povos entre os quais nos dispersaste. E agora, todas as tuas sentenças são verdadeiras, quando me tratas segundo minhas faltas e as de meus pais. Pois não obedecemos às tuas ordens, nem caminhamos na verdade diante de ti. E agora, trata-me como te aprouver. Digna-te retirar-me a vida, para que eu desapareça da face da terra, e de novo me torne pó, pois para mim mais vale morrer que viver. Sofri ultraje sem motivo, imensa é a minha tristeza. Senhor, espero que tua decisão me liberte dessa provação. Deixa-me partir para a morada eterna. Não afastes teu rosto de mim, Senhor, pois é melhor morrer do que passar a vida aguentando um mal inexorável. E não quero mais ouvir injúrias contra mim. 3. Sara. Naquele mesmo dia aconteceu que Sara, filha de Raguel, habitante de Ecbatana, na Média, teve também de ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada 7 vezes em casamento, e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus maridos um após o outro, antes que se tivesse unido a ela como esposos. A serva lhe dizia: És tu que matas teus maridos? Já foste dada a 7 homens, e não foste feliz sequer uma vez? Queres castigar-nos por terem morrido teus maridos? Vai procurá-los, e que nunca se veja a ti filho nem filha. Naquele dia a alma de Sara se encheu de tristeza. Ela se pôs a chorar e subiu ao quarto de seu pai com a intenção de se enforcar. Mas refletindo pensou: talvez isso sirva para que injuriem meu pai e lhe digam: tinhas uma filha única, amada, e ela se enforcou porque se sentia infeliz. Não posso consentir que meu pai, em sua velhice, desça acabrunhado à mansão dos mortos. É melhor que, em vez de enforcar-me, suplique ao Senhor que me envie a morte, para não ter que ouvir injúrias durante minha vida. E, naquele momento, estendendo as mãos para a janela, orou assim: Bendito sejas tu, Deus de misericórdia, bendito seja o teu nome pelos séculos, e que todas as tuas obras te bendigam para sempre. Volta agora meu rosto e levanto meus olhos para ti, que tua palavra me livre da terra, pois não quero mais ouvir ultrajes. Tu sabes, Senhor, eu estou pura, homem algum me tocou, não desonrei meu nome. Nem o nome de meu pai, na terra do meu cativeiro. Sou a filha única do meu pai. Ele não tem outro filho para herdar. Não tem junto a si irmão algum, nem parente a quem eu me deva reservar. Já perdi 7 maridos, por que deveria eu andar a viver? Se não te apraz, Senhor, dar-me a morte, olhar-me com compaixão. E não tenha eu que ouvir injúrias. Naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos. Foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobit, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dar Sara, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobit, e livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios, porque Tobias tinha mais direitos sobre ela que todos quantos a pretendiam. Naquela mesma hora, voltava Tobit do pátio para casa, e Sara, filha de Raguel, estava descendo do quarto. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.